Olá, alunos! Hoje nós vamos falar sobre os heróis nos tempos atuais, né? E nós vamos falar sobre HQs e mangás. Fique comigo que eu vou te contar tudo sobre isso aí. Não. Ele tem toda a razão. September we met. Bom, pessoas ao redor do mundo tiveram suas vidas marcadas pelas histórias em quadrinhos, as que são conhecidas com a sigla HQ. Isso principalmente os enredos criados em torno de um personagem transformado em um super-herói. Sem dúvidas, o mais marcante e conhecido entre todos que nós conhecemos é o Superman, né, crianças? Que foi publicado pela primeira vez nos anos de 1930 nos Estados Unidos pela DC Comics. Bom, desde aí, ao longo dos anos, novos personagens foram introduzidos às histórias em quadrinhos. E mesmo que fossem parte da ficção, elas traziam um toque de realidade e eram inspirados por fatos que aconteciam no mundo. Bom, além disso, vilões também passaram a figurar nas páginas produzidas pela DC Comics e também pela sua rival, que era a Marvel. Bom, são nítidas as transformações históricas em personagens e muito conhecidos, né, pelo público, como o Superman, por exemplo, o Batman, a Mulher Maravilha, o Homem-Aranha, o Capitão América, entre tantos outros personagens que conhecemos. Bom, as mudanças acontecem a partir das novidades tecnológicas e da metamorfose cultural que as gerações têm passado. O que são essas mudanças? São atualizações nos traços e na proposta dos personagens que podem ser percebidos, né? Com a chegada da indústria do cinema, por exemplo, muitas histórias foram reformuladas e recontadas em animações. No entanto, o passo mais interessante foi dar vida humana aos super-heróis e também aos vilões, que hoje aparecem em grandes produções tecnológicas cinematográficas. Bom, o que a gente tem que ter em mente também é uma outra tendência que é possível de ser analisada, e essa tendência é o acompanhamento das gerações. Se por um lado temos as clássicas histórias em quadrinhos, que são retratadas no cinema para os adultos, também nós tivemos a criação de novas opções para o público infantil. Vale destacar nesse contexto o lançamento de Os Incríveis em 2004 e sua sequência em 2018, um pouco recente. Bom, na era do grande consumo de séries, as produções elas também seguiram por esse caminho. Em 2013, a DC Comics lançou a série animada Jovens Titãs em Ação, que era focada em situações engraçadas que acontecem entre os Titãs, que é o Robin, o Cyborg, a Stella, a Ravena e um Mutano. Em agosto deste ano, um filme dos Titãs estreou nas grandes telas e tem divertido o público infantil, inclusive. Muito bem, agora nós vamos falar sobre mangás. Bom, para falar bem rápido de mangá, mangá é um nome dado às histórias em quadrinhos de origem japonesa. A palavra surgiu da junção de dois vocábulos, man, que quer dizer involuntário, e ga, que quer dizer desenho ou imagem. Ou seja, mangá significa literalmente desenhos involuntários.
E o mais importante para nós aqui também é que deram origem a vários animes que conhecemos, como este aqui, ó, Dragon Ball. Agora eu quero que vocês vão no livro aí na página 60 e nós vamos ter aqui alguns balões de fala, certo? É o balão, já começa com o nome, né? Balão de fala. É o primeiro que está dizendo: ei, estou falando com você. Do lado nós temos o sussurro, não conste isto para ninguém. Embaixo nós temos de pensamento, o que irei desenhar. E por último, o de grito, socorro, né? Aí você vai responder para mim, ó, quais super-heróis você conhece? Quais são suas características? Na página 61, você vai ter a atividade, o desenho essencial para a HQ. A expressão facial e a posição corporal dos personagens dão dinamismo, tá, à história e ajudam o leitor a compreendê-la. Vamos praticar o desenho e desenhar expressões faciais. Nós temos aqui alegre, tá? Temos o amedrontado, você vai fazer esse desenho. Temos o de surpreso, bravo e o desconfiado. Na 2, muitos quadrinistas fazem esboços das ações dos personagens. Vamos criar poses para os bonecos nas situações abaixo. Você pode fazer desenhos mais simples ou mais elaborados, chutando bola, caindo, levantando algo pesado ou voando. E, finalmente, temos a prática na página 62. Como vimos, os mitos heróis inspiraram histórias em quadrinhos e a criação de personagens fantásticos. Algumas das histórias mais emocionantes têm personagens rivais, um super-herói e um vilão. Em seu caderno, crie um desenho para cada um deles. Para elaborar sua produção, imagine a história de vida desses personagens. Quais seriam os seus poderes, uma ou mais características marcantes de sua aparência, seu nome, etc. Mãos à obra. Com os personagens prontos, chegou o momento de criar sua história em quadrinho. Siga o roteiro abaixo para fazer um esboço de sua narrativa. Lembra de esboço que nós já vimos, né? Depois, é só soltar a imaginação e dedicar-se à produção de seus quadrinhos. Então você vai seguir esse roteiro do começo. Quem é o super-herói? Em que lugar acontece a história? Isso eu vou querer tudo numa página em branco. Página inteira. Quando se inicia a história? Meio. De repente, o que acontece? O roteiro primeiro é algo escrito. Depois você passa toda essa ideia escrita em forma de desenho e a fala dos personagens. Meio. De repente, o que acontece? Quem provoca esse acontecimento? Quais são as reações a esse acontecimento? O que acontece de surpreendente? Percebe que são elementos que no meio de uma narrativa são importantes para desenvolver esse enredo. Como será resolvido o problema? É o fim já. No final, como estarão os personagens? E não se esqueça de dar um título para a sua aventura, tá bom? Então é isso, eu estarei à disposição para tirar dúvidas aqui na plataforma e vamos postar as atividades com regularidade, tá bom? Porque perto da avaliação, provavelmente a gente não vai ter um limite para estar aceitando essas atividades, para estar somando aí a prova de vocês. No meu caso, eu vou contar a pontuação, tá bom? Das minhas atividades todas para a ficha da prova, tá bom? Um abraço e a gente se vê.